Agora a gente vai falar sobre educação, sobre um projeto educacional muito bem sucedido aqui na cidade de Rio Claro, que vai culminar agora no próximo dia 10, com o lançamento de uma revista, a Revista do Camões. Para explicar direitinho como é que aconteceu esse trabalho junto aos estudantes aqui de Rio Claro, nós já estamos aqui no estúdio com o Antônio Arcângelo, Antônio que hoje está aqui como professor, né, Antônio? O criador de toda essa rede, esse projeto. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui novamente, né? O pessoal está acostumado com o Antônio Arcângelo aqui como jornalista, participando dos nossos debates, hoje retornando à casa como professor. Bom dia. Bom dia. Como eu falei, é um prazer estar aqui novamente, é uma honra sempre compartilhar e estar nessa mesa aqui com você, lembrando os velhos momentos, mas agora como professor, né? Como professor, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. A gente vai conversar também com dois estudantes, o Luiz Henrique, que é o editor-chefe da revista. Oi, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. E também com o Gabriel Heclis, que eu digo? Heclis, o Gabriel, que é o coordenador do lançamento da revista. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Antônio, como é que começou esse trabalho? Eu estou vendo aqui no material que vocês divulgaram, que foi lá atrás, em 2020. As coincidências de quando eu resolvi ir para a educação, porque eu sei que o problema brasileiro é educacional, já falei isso em alguns momentos, foi lá na escola Januário Silvio Pesotti, né? Olha para você ver, nem assim eu consigo me distanciar do grupo JC. E então veio a pandemia, desenvolvemos um trabalho de multiletramento em língua portuguesa e acabou sendo aprimorado com os últimos 2 anos e acabou virando um método que hoje é objeto do meu doutoramento junto à Unesp, lá da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. E esse ano nós vamos coroar o trabalho de um semestre, que eu fiquei um semestre trabalhando nos governos lá no Nordeste e tal. Voltei e vamos fechar esses 6 meses com o lançamento da 3ª edição da revista. Da revista. A ideia, o seu objetivo inicial era promover a questão da leitura, da produção de textos. É a leitura, produção de texto e formação da cidadania, né? Porque não adianta só... Há um problema de interpretação de texto hoje em dia muito evidente, né? Falamos sobre isso na política também. Então, e trabalhar ativamente. Então, lá é como você me ensinou quando eu estava no jornal, eu divido ele por funções. Tem vários projetos e cada um desempenha uma função, como se eu fosse o editor-chefe ou o facilitador do processo. E eles vão produzindo. São 1.500 textos em 6 meses. E ainda tem uma fila de textos que eles ficam me cobrando agora, que são sites, né, entre aspas, jornais, e eles ficam cobrando que eles querem que seja publicado. E aí, no final do semestre, a gente publica a revista do Camões. Eles fazem todo o processo, escolhendo os melhores textos dos alunos produzidos nessas 7 plataformas que hoje nós temos. Começou na Escola Januário Silvio Pesotti, mas depois esse trabalho foi ampliado para outras escolas. Foi. Chegou a estar em 4 escolas, mas hoje é o Januário, o Zita, lá do Cervezão, Zita de Godoy Camargo, e o Heloísa Lemen Marás, que é onde hoje está o grosso do projeto, né? Onde eu tenho mais aulas lá. Então, minhas aulas de português são totalmente voltadas ao desempenho desse processo de multiletramento, de escrita e leitura, escrita e leitura. E quando você fala sobre cidadania, esses temas são trabalhados daí em sala de aula e os alunos escrevem sobre esses assuntos. Sim, tem 2 aspectos. O primeiro alguns textos trazem alguns debates, né? Eu evito muito de tomar, dentro da sala de aula, de tomar alguma decisão política, ainda mais em ano eleitoral, mas sempre estamos falando sobre questão racial, questão de gênero, que também acho que está muito... E também um outro aspecto que está aparecendo esse ano é a questão do sofrimento psicológico dos alunos. Então, hoje, de cada 10 textos que eles produzem, 8 ou é ansiedade ou depressão e até casos de tentativa de suicídio. Então, está uma situação muito grave. A pandemia agravou bastante essa situação. Não sei se agravou ou se eles não tinham meio de falar. Mas, e agora estou tentando ver com a minha orientadora lá de Bauru, como nós vamos fazer a partir de agora, né? Eles levantam a situação e dentro de uma metodologia de um francês chamado Michel Foucault, e agora a questão do cuidado de si, como fazer esse cuidado de si através da escrita. Então, está no 3ª etapa esse projeto, que começou só com o singelo objetivo de leitura e escrita. E pode partir agora para um apoio a esses estudantes também, para que possam enfrentar esse momento difícil. Tudo indica que vai criar algum tipo de e-mail ou de alguma plataforma e tal para tentar fazer um apoio. Já existe na rede estadual, se não me engano, chama Psicologia Ativa. Então, alguns estudantes procuram a escola e têm acesso à psicologia em grupo, né?
mas esse cuidado de ser através da escrileituras, que é a ciência nova que eu estou tentando produzir via Unesp, entende? É interessante como a gente pode se expressar, né? A literatura, a escrita, elas são formas de expressão que muitas vezes não se encontra espaço por outros meios, e na literatura, no texto, isso é possível. E o legal é fazer eles descobrirem um meio jornalístico também de Rio Claro, né? Então, por exemplo, hoje eles trabalham num jornal, ou numa gravadora, estão tendo a oportunidade de estar aqui hoje, que vai marcar a vida deles para sempre, tenho certeza disso, né? Eles vendo qual a importância também da imprensa. Eu acho que tem que se fazer esse trabalho, os veículos de comunicação, para a formação de novos leitores, né? Com Porque certeza. nós estamos numa tendência de mudança desse perfil, né? Importante também esse contato, esse primeiro contato. Isso que eu ia perguntar aqui para o Luiz Henrique, ele que trabalhou aí como editor-chefe, né? Trabalha como editor-chefe da revista. Você já tinha tido contato com essa área? Foi a sua primeira experiência? Como é que foi isso? Foi minha primeira experiência. Eu vim de São Paulo para cá, aí chegou o professor, todo de Propondo. terno e máscara, assustando todo mundo. E aí ele começou a apresentar esse método. Eu sempre fiquei meio escondidinho ali no projeto, sempre fazendo as coisas. Ele começou a me chamar para aprofundar, eu continuei e agora estou aqui. Tá aí de editor-chefe. Sim. Dá um trabalhão, né? Posso Dá falar isso com bastante você? trabalho. Vamos dividir aqui as nossas dificuldades do dia a dia. Isso. Coordenar o pessoal, saber o que cada um está fazendo, conseguir meio que filtrar, que eles têm muito uso de gírias, colocar gíria em texto, porquê, VC, TLG, a gente meio que filtrar isso, levando o professor, é meio complicadinho. É uma forma também de disseminar a linguagem formal, né? A Isso. linguagem formal tem sido deixada muito de lado, né, ultimamente. E na prática, né? Porque aí eles veem. Porque acontece o seguinte: muitas vezes o aluno ele não vê realidade naquilo que ele estuda na escola. Então, a partir do momento que ele está ocupando o cargo de editor-chefe, ele vai estar preocupado com as gírias, que antes ele não estava nem aí, né? Sim. Com as gírias. Então, aí você vai formando as novas habilidades. Você gostou dessa área? Pensa Olha, em gostei continuar bastante. no futuro, fazer alguma coisa nesse sentido? É um bom plano, eu gostei bastante. É um aspecto que eu nunca tinha visto de perto, só pela TV mesmo, algo assim, mas muito legal. Gostei bastante da participação. E você disse que você veio de São Paulo. Vim de São Existe Paulo. sempre uma fase aí, que é a fase da adaptação, que é difícil Sim. nessa faixa etária sua, né? Essa questão de participar do projeto, de estar engajado em projetos, isso ajuda também na integração, né? Ajudou bastante. Conhecer A os socialização colegas. foi essencial para conhecer e pegar todo mundo os textos. Foi bastante, até rápido o meio de socialização depois desse cargo. Já está integrado lá Já. com o pessoal. Gabriel, como é que tem sido agora? Nós vamos ter o lançamento no dia 10. Como é que vai ser esse lançamento da revista do Camões? Olá, primeiramente queria agradecer a oportunidade de você e do professor Antônio estar me cedendo esse lugar para poder falar, né, ter meu lugar de fala. Eu que agradeço a E- sua participação aqui. Bem, o lançamento vai ser dividido entre, vai ter, por exemplo, uma bancada para as pessoas importantes estarem sentando lá, como, por exemplo, os diretores. Vai ter até um vereador que já confirmou sua presença na nossa Dois festa. já, vou te falar. Já são dois. Ah, são dois. Confirmados lá Já. no dia do evento. Então, 2 vereadores que vão estar lá. E os alunos também vão ter alguns oradores. Se eu não me engano, até agora são 3 oradores que vão estar fazendo discursos lá. E também vamos ter a premiação do Prêmio Camões. A gente teve uma votação para escolher o melhor texto, mas ela já foi encerrada, infelizmente. Ele vai ser na Heloísa Lima Marasco, na escola, que fica ao lado do Epídio Mina. Vai ser dia 10 de dezembro, sábado, às 10 horas da manhã. É aberta à comunidade, daí a participação, os pais da escola? O pessoal de fora é convidado, mas tem que confirmar a presença pelo e-mail jornaldocamões@gmail.com, né? Isso. Jornal do Camões, Arroba gmail.com. gmail.com. Porque às vezes algum profissional da área, alguém se Já interessa são em participar, 40 pessoas, né, que já confirmaram presença. já estão confirmadas lá. A escola fica na Avenida 24A, ali na Bela Vista. Sim. E é difícil também, dá trabalho organizar evento, né? É uma experiência nova também para os estudantes, né, Antônio? Além da questão, tem a mesa de credenciamento, então tudo que eu aprendi também no setor público, eu estou levando para lá. Então tem um responsável pela mesa de credenciamento, tem um responsável pela lista de presença, tem um responsável pelo mestre de cerimônia, que é o Lucas, que não está aqui, mas o legal é ver que eles estão fazendo totalmente sozinhos, né? Vai embora. Você assim, consegue apresentar para eles outros desafios, né? Desenvolver novas habilidades. Novas habilidades, que é também a questão da oralidade, no fato de estar sendo desafiado para vir falar aqui na Jovem Pan, é um processo de aprendizagem, né? E esses oradores que estarão lá no evento também são alunos?
São todos alunos. Vão ter que desenvolver essa parte também. Na Isso verdade, é legal, eles né? pediram, isso aí, não estava previsto, mas eles quiseram discursar no dia. No dia. E aí abriu-se a possibilidade, né, Gabriel? Foi assim. Exatamente. Foi bem difícil projetar tudo isso, por causa que o professor chegou para mim e falou assim, olha, você vai ter que fazer tal coisa sem orçamento. Eu falei, vou ter que fazer a festa sem orçamento. Meu Deus, o que eu faço agora? O Antônio trazendo a experiência do setor público para a escola Formação também. da cidadania, né? Com certeza. Quando eu imagino que, às vezes, pelas conversas que a gente tem com os adolescentes, para o adolescente, a questão da literatura, às vezes, é um pouco distante, é monótono, é chato. A partir do momento que vocês passaram a escrever, vocês têm hoje uma outra visão sobre livros, sobre literatura, sobre os escritores? Muita. Eu mesmo, eu não tinha mais costume de ler tanto, deixava mais de lado. E por conta de começar a escrever, ler, foi tomando um hábito. Eu me peguei mesmo quando eu estava trabalhando, estava no refeitório. Aí eu estava lendo, eu olhei para o lado e falei, meu Deus, Já tô aqui quem diria lendo. eu lendo no refeitório, o pessoal brincando, e eu no meu canto lendo. Então a experiência foi avassaladora, foi muito rápido Essa essa mudança. troca, essa mudança. Isso acaba estimulando também, né? O interesse pelos escritores. Nós vamos elevando em levels, né, os alunos. O Gabriel, que é level 20, né, que a gente fala, ele tem inclusive um patrono literário, que é o Álvares. Qual que é o seu mesmo? O meu é a Lígia Fagundes. Então ele está se aprofundando em leitura, que é a patronese dele, né? Então, os alunos eles chegam num determinado nível que eles vão começar a estudar, dentro desse processo todo, a literatura nacional. Vão se especializando num determinado autor. Aí. Eu estou tentando empurrar ele para o Euclides da Cunha, mas ainda não consegui. Ele está lendo. Eles leem muito literatura de escritor estrangeiro, né? Você está lendo um livro, né? Qual chama o livro? Mil Beijos de um Garoto. Então Finalizando. eu tenho essa O também. começo é com a literatura voltada para o adolescente, né? Geralmente é a porta de entrada para um E eles leem, outro viu? mundo, né? Muitos alunos leem. Leem. Só que leem o Wattpad, que é fanfic que eles criam por um aplicativo que nós utilizamos também na rede. Mas daí a gente tem que mostrar, não, essa história que você está vendo aí, tinha que nem ontem mesmo, tinha uma menina falando assim, não, uma história de uma mulher que era casada e gostava de outra pessoa. Eu falei, então, Dona Flor e seus dois maridos. Então, você vai direcionando que tem isso, só que só não tem mais o atrativo, porque eles estão consumindo cultura norte-americana, muitas das vezes. Né? Uhum. Então, há um domínio cultural norte-americano que nós estamos tentando tirar um pouco esse viralatismo cultural, né, que no Brasil não tem, porque o Brasil tem, você só não conhece ainda. É verdade, né? ótimos autores. Quem quiser conhecer essa rede, pode estar disponível na internet, esses trabalhos dos alunos, quiser conhecer um pouquinho? Fala aí, Gabriel. Sim, se eu não me engano, o site, tem um site, né, que é o metodocamões.com, e também cada sala tem sua própria plataforma. Então tem o Ivantes Records, a SPU, tem também o Jornal Darwin, o Jornal Clarice Lispector, e eu acho que são só esses, ou tem mais algum? Jornal do Camões Jornal e do a Agência Camões. de Publicidade Lima Barreto. Então, se a pessoa digitar lá no Google Rede Camões, ela consegue. Métodocamões.com, lá tem os... Tem também, métodocamões.com, Sim. para poder conhecer um pouquinho Aí tem desses todas trabalhos. as plataformas lá. Então tem a agência de publicidade, tem a gravadora, a editora de livros, o jornal. Tá tudo Dá lá um trabalho, hein, Carla? Multiplataforma. E se a pessoa quiser Multiplataforma. conhecer essa nova edição da revista, as anteriores também, elas ficam disponíveis no digital? Então, já quero agradecer ao Jornal Cidade, porque nós vamos imprimir pela primeira vez uma qualidade Jornal Cidade. Né? Então, nós vamos estar fazendo a impressão, acho que de 100 exemplares, para estar distribuindo das pessoas que confirmarem presença no dia. E ela também vai estar disponível gratuitamente de forma online após. Né? Já tem as duas primeiras na plataforma Isso. Tinha o Calamel, mas o Calamel tem que pagar. Então, nós estamos fazendo uma forma gratuita, viu, Carla? Como que é o nome da plataforma? É Isso. Isso. É um Calamel gratuito. É só digitar lá que daí também vai Não aparecer. sei se vocês usam ainda Calamel. Usa? Oi? Usa ainda A essa... gente tem agora, fica disponível no nosso site Ah, mesmo, as já edições tá da evoluindo, revista, pô. já estão, as nossas edições da JC Magazine estão disponíveis agora no nosso site mesmo, no jornalcidade.net. Mas então, quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, e no próximo dia 10, quem quiser estar presente lá no lançamento, como é que é o e-mail mesmo? jornaldocamões@gmail.com. Convidar os outros vereadores que ainda não confirmaram, eu acho que é uma... Não é pelo Antônio, que o Antônio tem a peste de trabalhar no governo de oposição, né? Não, mas acho que é para os alunos, para eles vai ser muito importante. A diretora regional de ensino estará presente, supervisores de ensino, diretor das 3 escolas, coordenação pedagógica, fora os alunos. Então, para os vereadores que tiverem interesse em confirmar, Estar presentes. até dia 27, às 11 horas, que eles estarão
confirmando a lista dos presentes. Importante esse apoio do município também, do poder público, né, Antônio, para que essas coisas possam acontecer, né? Eu espero que não tenha que fazer isso fora de Rio Claro, porque a partir de agora que eu estou na Unesp desenvolvendo esse doutoramento, Rio Araraquara e Bauru, já vieram me convidar para ir para o setor particular, mas eu não quero, meu compromisso é com a escola pública. Eu acho que dá para usar mais em Rio Claro, em vez de ir depois outra cidade, ter que... Rio Claro tem essas manias, né, Carla? Entendi, exportar depois os bons projetos. Mais alguma informação que vocês queiram destacar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Para mim, eu queria agradecer. Carla, Eu que agradeço. Você está no meu coração, você sabe disso. Acho que é fundamental, vai ser um dia inesquecível para ele. Marcão, um abraço para você também. E o que vocês precisarem, estou à disposição. Antônio Arcângelo, conversando tanto tempo aqui de trabalho no Jornal Cidade, meu companheiro de redação, e agora desenvolvendo esse trabalho belíssimo como professor também, indo para o outro lado aí, né, na formação dos cidadãos. Quero agradecer, então, a participação do professor Antônio, obrigada pelas informações. Também o Luiz Henrique, que é o editor-chefe da Revista do Camões. Obrigada, Luiz. Pela oportunidade. E ao Gustavo também, Gustavo Eccles, coordenador do lançamento da revista. Desculpa, Gabriel. Gabriel Eccles, coordenador do lançamento da revista. Tá todo mundo convidado, então, né, Gabriel? Sim, quem se inclusive interessar, obrigada pelo convite. A Carla, viu, Carla? Vê se, Muito obrigada. Não sei se sabadão você está muito A gente ocupado. sabe, né, o sabadão estamos Então. aqui, mas na medida do possível a gente vai sim. Obrigada, bom dia, sucesso no evento. Valeu, Obrigado. Muito obrigado.